Bom dia, sétimo ano. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Nós vamos hoje fazer um debate sobre a pesquisa que eu passei para vocês, né? Notícias atuais sobre mudanças climáticas. Já recebi, já avaliei, a nota de vocês já está no site do colégio. E agora eu gostaria que vocês participassem, falassem para mim qual foi a experiência que vocês tiveram, né? Mediante a essa pesquisa. Tenho certeza que muitos ficaram surpresos, né, com o que encontraram de notícias, né? E eu gostaria de ouvir vocês. Quem gostaria de começar? Letícia, quer começar, Letícia? Nós vamos fazer um debate sobre a nossa pesquisa, tá? Vocês falaram que travou aí minha fala? Um debate sobre a nossa pesquisa, tá bom? Sobre mudanças climáticas. Lembra? Vamos lá, então. Quem gostaria de começar? Aí vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura, né? Não precisa ler a notícia toda, mas dá uma lida assim no início assim, da notícia, que dê para a gente entender, e depois coloque a opinião de vocês, tá? Quem gostaria de começar? Hoje a aula é muito mais vocês participando do que eu falando. Pode começar, Yarley. Bom dia, professora. Bom dia. Durante essa pesquisa, eu pesquisei no G1. Todas as minhas três pesquisas foram no G1. E uma das minhas primeiras no trabalho é sobre tsunamis no Ártico, a mais nova e perigosa ameaça das mudanças climáticas. Geólogos alertam que com as mudanças climáticas, os deslizamentos de terra e gelo seguidos de tsunamis devem se tornar maiores e mais frequentes em lugares como o Alasca. E eu fui pesquisando mais a fundo sobre isso. Em uma das maiores ondas que já foi registrada de tsunami foi de 540 metros. Eu tentei ter uma noção, então eu não consegui ver o que seria mais aproximado de 540 metros, mas foi muito grande mesmo. E o que eu vejo com esse deslizamento é aumentar com o volume da água. E como, por exemplo, recentemente, nesse final de semana, eu passei em Guarapari e eu fui na Praia do Morro e vi que aquela água, assim, ali não é praia dela, não, eu ia ali, porque as ondas são intensificadas demais. E se o deslizamento de gelo ocorrer, aquela água vai vir com mais força, talvez invada até aquela parte da orla, dos pelascos. Então, assim, eu vejo isso em perigo. Ainda mais para quem mora ainda no Alasca, ou pesquisadores, né, ainda mais perigoso. Isso aí, muito bem. Excelente. Davi, sua câmera ligou. Davi Dantas. Então, o Yarley, né, pesquisou sobre uma notícia em relação ao derretimento das calotas, né, das geleiras, e o aumento da probabilidade de se ter tsunamis. E, consequentemente, né, o nível do mar ele vai aumentar. Foi o que o Yarley colocou. Professor, eu passei ali em Guarapari, fiquei observando aquela orla e percebi que não tem muito para onde o mar ganhar espaço, né? Porque cada vez mais, se a gente parar para analisar, o ser humano está construindo cada vez mais dentro da praia, né? Então, assim, já estamos tirando praticamente toda a vegetação. Nós já vimos também a consequência disso, né? E com o aquecimento global, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, esses fenômenos eles se tornam cada vez mais intensos, tá? Presta atenção no tamanho da onda, né, que o Yarley colocou, 540 metros. Eu falei, professora, eu tentei ter uma noção disso e eu não consegui ter noção. Então, assim, realmente, é difícil até a gente ter noção. Uma onda dessa, ela acaba com tudo, ela devasta tudo, não tem chance de sobrevivência, né? E onde eu queria chegar com vocês com essas pesquisas? Mostrar para vocês que as ações, né, do nosso dia a dia estão diretamente ligadas a essas consequências. Isso que eu quero que vocês enxerguem, tá?
Quem gostaria de falar uma outra notícia? Professora, bom Bom dia. dia, Lelê. Eu fiz também, eu foquei mais no Ártico, essas coisas, porque quando a gente olha para essa imensidão gelada, podemos dizer assim, essa imensidão gelada, e a gente vê que está acabando aos poucos, sumindo aos poucos, o que a gente achava que nunca iria acontecer, eu acho que a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo, ao meu ver. Com certeza. Então, eu peguei a mesma notícia que o Yarley, mas também peguei outra, Uhum. que é ursos polares serão praticamente extintos até 2100. E realmente a gente foca bastante nessa coisa de que o ser humano é o principal vilão, e realmente é, porque eu acho que se não existisse, o ser humano não existisse, eu acho que isso não iria acontecer, porque os animais, eles não têm eles não conseguem fazer tanta destruição, causar toda essa destruição. E eles são os mais prejudicados. E nós também, mas eles são os mais prejudicados, porque eles não fazem praticamente nada, eles só estão seguindo a vida deles e são os mais prejudicados. Por quê? Igual, o urso polar, ele pode estar extinto até 2100. Ele não está fazendo praticamente nada, ele só está seguindo a vida dele. Excelente, Letícia. É, quando você coloca essa questão do ser humano, né, como um dos maiores vilões, eu concordo plenamente com você. Acredito que quando a gente entende isso e assume a responsabilidade, se torna mais fácil, porque tem muitos que ainda acham que não é bem assim, que nada, isso aí é natural, é um processo natural, a gente ainda tem esse discurso. Só que a gente também tem que colocar o ser humano como um animal, tá? No ambiente em que ele vive. E por muitas vezes a gente tira o ser humano desse grupo aí, né, do reino animal. Os outros, quando você fala assim, professora, porque os outros animais, eles não fazem isso, realmente. E é até estranho, né, dizer, porque nós sabemos que racionalidade, comprovado cientificamente, nós só temos na espécie humana, né? Como um ser humano, que é um animal racional, que ele é capaz de medir, né, as consequências de todas essas ações, continua agindo dessa forma. O que vocês acham que por trás de tudo isso, por que existe todo esse processo, todo esse problema, sendo que o ser humano, ele, por muitas vezes, ele tem consciência desse impacto? Fala para mim. Então, por que vocês acham isso? Quem saberia me dizer essa? E aí? Pode falar no microfone, Arley. Professor, eu vejo que é o dinheiro ou a ganância, né? Por exemplo, a indústria. Eu não, claro que isso não é algo nosso, não sei o quê. Mas, enfim, eu acredito que um dos problemas do homem é a ganância. E essa ganância traz o dinheiro, eles vão atrás do dinheiro, né, sempre. Então, não importa, caiu o petróleo. Muitos ligam, porém, como eu coloquei uma frase, muitos acham a floresta algo muito bonito, porém, poucos realmente a preservam. Então, o que está por trás disso é o dinheiro, é o lucro, né? Então, quanto mais dinheiro, melhor. E o que eu vejo hoje, né, algumas empresas não têm noção, como foi a questão da Apple. Isso eu acho ainda mesmo assim uma questão mais industrial. Agora, o que eu vejo melhor mesmo é a Vivo, porque a Vivo fez um projeto na casa você tem um carregador no celular, você vai colocar e pronto, tá fazendo ecologia. Eu acho que isso ainda é mais exato do que isso, é apenas tirar o carregador ou o fone de ouvido, porque mesmo assim a pessoa vai estar requerendo a outro objeto. Mas que eu vejo que por trás está o dinheiro, tá a ganância, tá o setor industrial. Excelente. Eu concordo plenamente com o Yarley, né? Eu acho que hoje tudo gira em torno desse capitalismo, né, exacerbado que a gente tem, cada vez mais querendo mais e explorando mais. A praticidade, né? Que a gente sabe também
que existe formas de diminuir o impacto, por exemplo, a reciclagem, mas muitas vezes a gente não se preocupa com isso, porque é muito mais prático usar o material descartável, né? Então, assim, hoje os nossos recursos estão se esgotando e nós estamos sofrendo as consequências, sentindo na pele, né? Então, existe a necessidade da mudança o quanto antes. Quando a Letícia coloca que os outros animais não fazem isso, é porque eles não necessitam ainda desse dinheiro, né? Dessa ganância. E se a gente parar para analisar, o ser humano, ele é o único animal que ele destrói mesmo o próprio habitat, né? Ele coloca fogo lá na mata, e é algo assim que a gente tem que entender que eu não vivo lá dentro da Amazônia, mas a Amazônia faz parte do ambiente em que eu vivo, porque eu tenho que tratar o ambiente como o planeta Terra como um todo, né? A Amazônia, querendo ou não, ela tem que ser cuidada por todos nós, né? Não só brasileiros, tá? Tanto é que tem muitos países, né, que já estão assim com o alerta ligado em relação ao desmatamento, às queimadas do Pantanal, porque essa consequência ela é sentida, né? Ela é sentida na pele não só por nós brasileiros, e sim por todo o mundo, tá? Então, é algo de responsabilidade mundial mesmo. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com os políticos e tudo mais, né, que tomem cuidado desses recursos naturais, porque senão, infelizmente, outros países vão vir com tudo. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Outra notícia, quem gostaria de falar? Acho que Betânia colocou aí, falou que queria ler. Vai, Betânia, depois Esther. Bom dia. Bom dia. Então, professora, eu trouxe uma notícia sobre que setembro foi o mês mais quente da história, segundo uma revista europeia. Mas eu queria tratar sobre outra notícia que foi lançada um dia depois do enviar meu trabalho, que foi uma notícia sobre o aumento da cesta básica. E eu fiquei assim um pouco surpresa quando eu vi, porque as mudanças climáticas estão diretamente ligadas a isso. Eu concordo plenamente com o que Letícia e Allen colocaram sobre os animais irracionais, que eles não fazem nada, mas eles recebem consequências gigantescas. E nós também, nós como seres humanos, nós somos os principais causadores dessas mudanças climáticas e também sofremos as consequências. Porque o tomate, por exemplo, que foi um dos exemplos citados, que foi com preço lá em cima, por conta de quê? Quando tem que chover, não está chovendo. E quando faz sol, o sol é muito grande. Então, nós, seres humanos, temos que nos conscientizar que nós somos causadores e vamos receber essas consequências. Enquanto nós não colocarmos nosso pé no chão e falarmos, não, agora já chega, a gente tem que diminuir o consumo de muitas coisas, isso só vai crescer mais e mais. E isso vai afetar gerações futuras, além de que ela nos está afetando. Então, eu acho que nós, como seres racionais, né, que costumamos dizer, temos que ter essa consciência, porque nós já temos o conhecimento. Com certeza. Começar a praticar. Excelente, Betânia. Eu fico muito satisfeito quando vejo vocês colocando essas questões, né? Vocês enxergam hoje, por exemplo, que o consumismo ele é um dos fatores de maior impacto ambiental que nós temos. Não é verdade? E é muito legal colocar isso para vocês que são jovens, né? Eu lembro muito, uma coisa que me marcou foi quando o Yarda falou assim, professor, é muita responsabilidade colocar a culpa na nossa geração, não é colocar a culpa e responsabilidade na geração de vocês. Todos nós precisamos, o quanto antes mudar as nossas ações. Só que a esperança, querendo ou não, está em vocês que estão em processo de aprendizagem. Então, é mais fácil, né, ensinar, por exemplo, uma criança do que você transformar a cabeça de um adulto. Né? Eu, por exemplo, por isso que há um bom tempo, em todas as minhas turmas, eu tenho esse trabalho de educação ambiental, assim,
algo que eu falo assim o tempo inteiro com os meus alunos, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande na vida de vocês. E a partir do momento em que eu passo isso para vocês, vocês também passam a ter essa responsabilidade de disseminar essa ideia, entendeu? Então, assim, por exemplo, aquela reportagem que eu passei para vocês do Pantanal. Eu passei do 7º ao 9º ano, porque eu acho que é um assunto que todos vocês precisam estar por dentro. Hoje, esse trimestre, nós teremos um trabalho que eu vou também passar para todo mundo, porque é necessário trabalhar essas questões ambientais o tempo inteiro. E assim, turma, parece que não, né? A gente tem que enxergar, ter uma visão um pouco mais aberta. Saber que o que acontece fora do nosso país também importa para o que está acontecendo no nosso país. Então, existe muita coisa por trás de tudo isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos aí agora, vamos passar por um processo, né, de eleição novamente. Isso tem que estar muito bem definido na nossa cabeça quando for dar o voto para um político e ver se esse cara, por exemplo, se preocupa com as questões ambientais. Se vocês pararem para observar, quase nenhum coloca questão ambiental como projetos, né? Por quê? Porque não tem interesse econômico por trás disso. Muitos prometem mundos e fundos, mas que tem sempre um interesse econômico por trás. Então, é necessário saber se o político que você está votando ele tem algum projeto, algum cuidado, né, com as questões ambientais, tanto para vereador, quanto para prefeito, quanto para governador, para presidente, o que for, tá? Porque a política possui uma responsabilidade muito grande em suas mãos. A gente tem que tomar muito cuidado quando, né, vocês, por exemplo, começarem a votar. Isso é necessário. Identificar, né, todas essas questões por trás dessa pessoa que a gente está colocando no poder. O Cauã colocou aqui, professora, ele não tá com o microfone, né? Um muro vivo construído para conter o deserto no Saara, que não para de crescer. Então, eu gostaria que você, assim, pelo bate-papo fica ruim, Cauã, você não consegue falar pelo microfone, mas alguém fez essa mesma reportagem do Cauã para colocar aqui? Esther gostaria de falar também, né, Esther? Então, fala para mim. Bom dia, professora. Bom dia. Uma notícia que eu achei bastante interessante, que com o aquecimento global, os dias de calor extremo estão mais frequentes na capital paulista, que alcançou 4 das 5 maiores temperaturas do registro histórico, que é acima de 37 graus Celsius. Entre 30 de setembro e 7 de outubro, a capital paulista, né, alcançou 4 das 5 maiores temperaturas do registro histórico, que é acima de 37 graus Celsius. Em meio à onda de calor, isso também atingiu o Sudeste e o Centro-Oeste, com quebras de recordes consecutivos. Então, esse calor extremo, porém, é cada vez menos uma exceção. O outro índice, e o IMET, se eu não me engano, o IMET, ele falou também que com essa onda de calor, ele fez um alerta de que havia risco real de morrer mais pessoas de calor em algumas partes do Brasil. E também por conta do frio, né? Porque muita gente fala, esse tempo tá muito doido. Uma hora tá frio, uma hora tá abafado, uma hora tá calor. E também isso pode causar as ameaças à saúde, né? Como a hipertermia, as doenças cardiovasculares, que é um dos principais perigos das altas temperaturas, é de piorar as doenças cardiovasculares. E as doenças transmitíveis, né, por mosquitos, que podem aumentar a sua área geográfica de ocorrência com o aumento das temperaturas. Muito bem. Aí Esther colocou em relação à temperatura, né? A temperatura do ambiente ela está aumentando. Não adianta falar, eu não concordo. Pelo amor de Deus, não tem condição da pessoa não concordar com isso. Cada vez mais estamos sofrendo temperaturas máximas, né, que não eram comuns.
igual a Esther colocou, isso já não está, essas temperaturas acima da média, né, já estão deixando de ser exceção. Costuma estar acontecendo com mais frequência. Isso, turma, vai desencadear em diversos fatores, né, em proliferação de doenças causadas por insetos, em doenças cardiovasculares. Isso a gente tem que entender que quando, vocês vão estudar isso lá no 9º ano, quando ocorrem mudanças no ambiente, as espécies vão sofrer consequências, tá? Alguns conseguem sobreviver, estão aptos a essas mudanças. Outros não, acabam morrendo. Uma coisa que eu até falei com vocês em relação ao ano passado que me marcou. Muitas pessoas infartando, tendo AVC, assim, de uma hora para outra, né? E o calor, ele tem uma certa influência em relação a isso. Então, a própria espécie humana não está mais suportando essas mudanças climáticas, tá? Isso é muito importante que vocês entendam, que vocês tenham consciência disso. Deixa eu só ver aqui que uma pessoa falou comigo aqui, Nicole Danese, que ela falou da Apple, né? Eu falei que a Apple, né, não vai lançar mais o fone e a caixinha no carregador. Aí ela falou assim, professora, mas na minha cabeça isso só vai gerar mais lixo, né? Por quê? As pessoas vão comprar mais fones ruins, que quebram de um lado a cada 4 ou 5 meses. Teria que comprar outro e acabaria gerando mais lixo eletrônico. Pelo menos para mim isso faz verdade. A ideia da Apple seria o seguinte, você usar o seu fone do outro telefone. Consegue entender, Nicole? Não tendo a necessidade de comprar um outro fone. Agora, se realmente você tiver que comprar um outro fone, né? Mas a ideia seria assim, você só vai comprar se você precisar, se o seu quebrar. Consegue entender? Se ela entregar um novo fone, provavelmente você nem vai precisar e ele vai ficar lá dentro da caixinha. Isso realmente acontece. Acontecia comigo, por exemplo. Eu tenho fones até hoje sem usar, né? Então, assim, é melhor deixar de produzir e produzir só quando for necessário, né? Se realmente houver a necessidade de trocar, ou ao invés de produzir sem precisar. Conseguiu entender, Nicole? Outra coisa que a Paula colocou, né, professora? Além da temperatura estar acima da média, as variações da temperatura estão enormes também. Um dia está muito quente, outro dia está muito frio. Não tem saúde que aguenta, né, turma? Isso aí. Pode completar, Esther. E uma coisa, tia, que eu cheguei à conclusão é que o efeito da ilha de calor ele é bastante conhecido pelos paulistas, pelos paulistanos e outras áreas densamente urbanizadas, porque houve a redução da arborização e aumento da área cinzenta. E esse resultado é que temos um número cada vez maior de dias mais quentes e noites menos frias, o que eleva também a temperatura média da cidade. Muito bem. Por isso, turma, a importância de se manter a cobertura vegetal, né? O verde, ele é necessário para a nossa sobrevivência. E as pessoas não conseguem entender isso. Esses dias eu estava conversando com um professor de geografia e ele estava falando, né, que o planeta Terra, existe uma pesquisa que aponta que o planeta Terra, ele é capaz de suportar um número, assim, gigantesco de seres humanos. Eu não lembro, assim, a quantidade exata. Não sei quantos bilhões de humanos. Só que eu falei com ele, recurso para isso, o planeta Terra pode até ter. Mas da forma que nós estamos levando, é impossível a espécie humana conseguir aguentar essas mudanças climáticas. O problema é isso, é que a nossa própria espécie não está mais suportando essas variações, tá? Deixa eu ver o que o Camão colocou aqui. Pela mudança do clima, o muro não para de crescer, porque vai mudando a velocidade da areia. Aí ela está tendo mais tempestades de areia, e a areia, quando para ela deixa... Cauã não consigo entender.
Teve alguém que fez essa mesma pesquisa que o Cauã, que eu gostaria de falar no microfone? Agora, turma, vamos mudar o nosso foco, então? Acho que todos vocês já conseguem entender que existe uma necessidade de mudança, que nós estamos sofrendo as consequências, que sim, impactamos muito o ambiente. Agora, e aí? O que fazer? Vocês já estão mudando ações de vocês? Fala para mim. Porque não adianta nada a gente ficar aqui falando, né, discutindo. E as ações? O que você está fazendo para estar mudando essas ações? Fala para mim. Quero que vocês sejam verdadeiros, tá? Esther colocou, plantando árvores. Esther, você plantou árvore? Fala para mim. A gente, olha só como é que é. É isso que eu quero chegar para vocês. Plantando árvores. Estamos plantando árvores? Ó, ajudei meu pai a plantar. Parabéns, Esther. De parabéns mesmo. Porque não adianta falar assim, a gente precisa plantar árvores. E eu não plantei. É uma ação magnífica. Letícia colocou aqui, professora, menos consumismo. Lele, você está consumindo menos após as nossas aulas? Fala para mim. Ó, professora, admito que precisa Professora, mudar um olha, pouco isso. Isso que eu quero ouvir. Eu Fala admito que aí. eu preciso mudar um pouco, mas nessa quarentena, como a gente não pode sair muito, então tem que ficar um pouco mais isolado, tá bem melhor do que os últimos anos. Porque, por exemplo, nos últimos anos a gente ia no shopping praticamente, vamos botar assim, umas 10, 20 vezes no shopping, a gente ia ao mês. Então, a gente consumia muito mais aqui em casa, a gente consumia muito mais, porque eu acho que esse ano eu não fui no shopping nenhuma vez, então eu não consumi, eu não comprei quase nada, sabe? Assim, a gente vai vivendo com as coisas que a gente vai no supermercado, a gente pede em casa, vai vivendo com essas coisas, né? Que a gente não pode sair, não precisa comprar roupa, aquela quantidade de roupa enorme que comprava nos últimos anos. A gente não comprou porque a gente não tá saindo muito. Então, como a gente tá em fase de crescimento também, que nessa quarentena, tenho certeza que muito, nosso corpo mudou muito. Com A gente mudou certeza. bastante nessa quarentena. A gente não viu necessidade de ir no shopping para comprar roupa porque a gente não tá saindo, então não precisa comprar roupa e a gente vai mudando, a gente não tá saindo muito e vai ficar só guardado. Então, consumir menos, ao meu ver. Muito bem, Letícia, parabéns, tá? E assim, é enxergar a necessidade da mudança e pensar, poxa, o que eu posso estar fazendo? Né? Igual uma pessoa colocou aqui também, quer ver? Diminuindo a quantidade de lixo. Esther Broedel. E aí, Esther, você está diminuindo a quantidade de lixo que você produz? Fala para mim. Está? Como, Esther? O que você está fazendo para diminuir a quantidade de lixo que você produz? Coloca para mim aí. Bom dia, professora. Bom dia! Bom, eu evitei comprar frutas, legumes, porque é melhor escolher quando você vai em supermercado. E isso ajuda bastante, porque sempre tem um pouco, um plástico em cima. Estamos evitando comprar refrigerante, fazendo suco. Não comprei muita coisa esse ano, para falar a verdade. Então, menos embalagens, né? Com certeza. Eu fico extremamente orgulhosa de vocês quando vocês colocam isso. E outra, quando eu falo isso, olha o olhar dela. Professora, a gente está evitando comprar muita fruta, verdura em excesso para não ficar estragando. Isso aí tá corretíssimo. Querendo ou não, você compra em excesso, não consegue usar, vai estragar, vai virar lixo. É uma forma de produzir menos lixo, sim, tá? Tá de parabéns. Deixa eu ver E, aqui. professora, Oi. isso é uma coisa extrema, porque a gente vê na televisão e também que perto de casa tem um lixão, que é uma coisa horrível. Os lixões, é um mar de lixo. A gente passa assim, o carro do lixo passa aqui no sábado, quinta-feira, esses dias assim. E tem vezes que eu olho, eu fico indignada, porque a casa da minha vizinha ali na frente
Tinha um mar de lixo na frente. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Que consumo é esse? Tinha um mar de lixo. Aí você, cara, é uma coisa horrível, porque é uma coisa. Chega a dar até nojo de ver, sabe? Aquele Ah, fedor extremo, porque é um mar de lixo total. e assim, um trabalho que eu até já fiz, não sei se eu já fiz com vocês, não lembro. Teve uma vez que eu fiz no trabalho com um aluno, que foi assim, anotar todo o lixo que ele produzia. Tudo, até um papel de bala tinha que anotar. Tipo, uma bala, anotava a embalagem. Para vocês terem noção da quantidade de lixo que vocês produzem. É muita coisa mesmo. Outra coisa que funciona muito é separar o lixo. Aqui em casa eu separo o lixo, né? E só que infelizmente, até uma coisa que eu quero colocar na reunião de condomínio de novo. Foi até bom ter lembrado. Na hora de colocar lá embaixo na lixeira, tem o lixo reciclável e não reciclável, só que infelizmente os vizinhos misturam, né? Então, assim, é um absurdo saber, né, que a pessoa não tem coragem de só colocar a sacola no local correto. Porque quando a gente separa, é muito mais prático pro catador quando ele vem buscar o material reciclado, né? E assim, turma, todo lugar tem uma pessoa catando material reciclado, tá? Então, assim, também é um pouco de comodismo da gente falar assim, eu não faço separação porque chega o caminhão de lixo e mistura tudo. Sim, se você deixar ele misturar, vai misturar. Agora, se você colocar separado e destinar direto para o catador, isso não vai acontecer. Outra coisa que eu percebi que vocês colocaram é o seguinte, muitos de vocês estão observando que na quarentena, o isolamento, o fato de não estar saindo, fizeram vocês diminuírem o consumo. Só que eu garanto a vocês que após a quarentena, é possível também não consumir. O problema é que a gente, por estar saindo, a gente tem a necessidade de estar comprando roupas novas para mostrar para o outro que a gente tem. Como a gente está em casa, a gente não precisa ficar desfilando, na verdade, a gente consumiu menos. Só que com toda a certeza do mundo, a quantidade de roupa que vocês têm é mais que suficiente, tá? Bota isso na cabecinha de vocês. Hoje vocês diminuíram o consumo porque vocês não estão saindo. Olha só que interessante. Paula colocou outra coisa aqui, isso aqui eu também, tá, Paula? Entrei nessa jogada aí. Professora, eu estou tentando diminuir a quantidade de carne vermelha, principalmente bovina. Estou substituindo por outras coisas, como ovos, frutas, legumes, que são coisas que eu já comia antes, mas não com tanta frequência. E outra, com isso, eu ainda tive o bônus, porque comecei a emagrecer. Tá vendo só, Paula? Assim, turma, o consumo da carne vermelha é algo que, se a gente conseguisse deixar pelo menos uma vez na semana, seria muito importante, tá? Primeiro, né, que é uma carne que, querendo ou não, ela tem mais gordura, então ela realmente, né, vai favorecer a pessoa estar engordando, podendo também aumentar os níveis de colesterol, tá? Tem esse outro fator. O consumo de peixe, o consumo de frango e ovos, tá? É muito importante. Fora que é uma economia também, né? Que o ovo é muito mais barato do que o quilo de carne, tá? E o ovo é um alimento completamente completo, tá? Tem todas as vitaminas aí necessárias, é importantíssimo. Eu estou indo nessa linha aí também, tá? E por muitas vezes a gente acha que não faz diferença, mas se todos nós pensar em mudar o consumo de carne vermelha, olha quanto impacto ambiental a gente vai conseguir reduzir, tá? Então, a proteína da carne, ela precisa ser substituída por outra proteína, né? Então, assim, a proteína mais barata aí é o ovo mesmo, tá? Mas aí tem o frango, tá? Peito de frango. E, gente, promoção, né? Eu fico atento às promoções. E peixe. Peixe é extremamente saudável, né? Isso aí. É só ficar de olho nas promoções que dá para comer frango e peixe no lugar da carne vermelha.
Principalmente essas carnes vermelhas que são mais baratas, elas têm uma quantidade de gordura maior também, tá? Excelente, tá vendo só que é possível mudar as nossas ações? É isso, a gente não pode mais ficar falando, porque a pecuária ela traz muito impacto, né? Aí pronto, vira folha. Virou a folha. Não, a pecuária traz muito impacto. Então eu, analisando essa situação, eu entendo que é necessário diminuir o consumo de carne vermelha. Né? Então a gente precisa mudar com toda certeza o nosso hábito, tá? E parar com esse negócio, mas eu gosto tanto. Sim, você gosta tanto, mas impacta tanto também, não é verdade? Muito bem, turma, eu gostei demais da nossa aula hoje, tá? Estão de parabéns. Eu acho que o olhar de vocês, nós estamos muito no caminho certo, tá? E precisamos de jovens que tenham essa mentalidade, essa vontade de querer mudar, né? E não pessoas que fiquem aí só esperando, né, acontecer. Eu tenho certeza que vocês serão pessoas, assim, adultos que farão a diferença aí na nossa sociedade. Essa é a minha expectativa e a minha esperança, tá? Eu acredito muito, muito, muito no potencial de vocês quanto a isso, tá? Independente de qual profissão vocês forem exercer, acredito eu que vocês terão isso aí muito bem trabalhadinho aí na cabeça de vocês, essas questões ambientais. Estão de parabéns, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Mandei o cronograma para vocês, tá? Aí analisa lá o cronograma, façam as atividades e até quinta-feira, tá bom? Ai, que legal, Lale. Fico feliz. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Também amei a nossa aula de hoje. Estão de parabéns. Tchau, tchau. Arrasaram. Oi, José. Não esqueci.